Deixa eu ver. Só um minutinho. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Espero que vocês estejam bem. Só estou tentando compartilhar aqui meus slides, só um segundinho. Deixa eu ver a tela inteira. Aqui. Só um minuto que não está aparecendo a opção para compartilhar os slides. Segundo, questões aqui de tecnologia. Ou problema de dedo, né? Eu não sei fazer, peraí. Não está aparecendo lá embaixo a opção? A opção aparece. O que não aparece é quando eu abro para compartilhar a tela e não identifica que eu tenho uma aba aberta, né? Como slide. Ai. Mas só um segundinho. Deixa eu ver aqui. Engraçado. Vou tentar abrir de uma forma diferente aqui, na própria guia do Google Chrome. Acho que vai dar certo. Acho que agora aparece. Agora aparece? Aparece. Tá um jeitinho diferente, mas acho que vai. Vai, Larissa. Deixa eu ver. Agora deu certo? E dá para vermos. Dá. Acho que todo mundo está vendo, né? Se alguém não tiver, avisa no chat, por favor. Ele tá um pouquinho diferente ou tá funcionando bem? Não, dá. Não, tá dando, que assim, aparece a tela com que você está compartilhando e do lado aparecem... Me parece que é alguma coisa um pouquinho diferente da semana passada no formato, mas dá para ler o que está escrito ali na tela, tranquilo. Na verdade, eu acho que agora eu não vou ficar excluída aqui Tá bom. Mas se ficar muito Tá pequeno, ótimo vocês para ler. me avisem, por favor. Que aí eu Tá ótimo. tento abrir lá. Porque hoje tem mais citações, então vamos ver. Eu consigo ver vocês hoje. Olha aí. Que bom. Então, Pode ir. Tá ótimo para ler. certo. Bom, então, pessoal, boa noite mais uma vez. Finalmente começando essa nossa segunda conversa. Bom, no nosso segundo encontro, que é o de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre algumas das concepções de James, sobre a ficção. Nós vamos falar também sobre a focalização na obra do autor e também sobre as suas próprias concepções sobre esse elemento da narrativa, né? Sobre a focalização. Como vocês devem lembrar, na semana passada, eu comentei que James, além da escrita de ficção, também se dedicou à composição de inúmeros ensaios, inúmeros prefácios, cartas e cadernos, né? E todo esse material hoje é considerado realmente como uma das contribuições mais valiosas que ele deixou para a teoria e para a crítica literária, porque a qualidade das reflexões que nós encontramos nesses textos é realmente impressionante. E, é claro, porque também para a época da publicação desses textos, muitas concepções eram muito inovadoras e foram realmente, primeiramente, pensadas pelo autor. Especialmente, especialmente aquelas que a gente encontra num ensaio que se chama Arte da Ficção, que é um ensaio que leva esse mesmo título, né? Nós vamos, então, começar falando, como vocês podem ver aí no slide, sobre Henry James e a arte da ficção.
depois sobre as concepções sobre a focalização em e para James. Bom, vamos começar então com um breve comentário sobre esse ensaio, para que vocês consigam entender um pouco de onde a gente está partindo, né? O que James entendia sobre a escrita de romances e sobre a ficção de um modo mais geral. Em 1884, James resolve escrever um ensaio que foi escrito em resposta a uma conferência homônima de Walter Besant, né? Bom, para esse romancista e historiador inglês, o romance deveria, antes de tudo, ter um empenho moral. E devemos lembrar aqui que o romance ainda era um gênero não totalmente consolidado e que, vez ou outra, ainda recebia certa descrença de alguns críticos e até mesmo escritores, digamos assim, mais conservadores, né? E nessas tentativas de tentar propor definições sobre a função e sobre o valor do romance, muitos ainda acreditavam que havia uma maneira única, que haveria somente uma forma de se escrever ficção. E para a época, muitos artistas ainda atribuíam isso a um sentido moral, de que, pensando especificamente sobre os romances, de que os romances deveriam propor um sentido moral, né? E, embora James não descarte completamente o conceito de moralidade nas suas obras, ele rejeita realmente qualquer imposição sobre a arte. James estava realmente advogando a ideia de que o romance deveria ser uma forma em constante construção e o artista, por isso mesmo, deveria ter liberdade para criar, né? E sobre a liberdade no romance, James alega o seguinte, aí eu cito, espero que vocês consigam ler aí no slide. Bom, a boa saúde de uma obra de arte, que tão imediatamente se dispõe a reproduzir a vida, exige que essa arte seja perfeitamente livre. Ela vive de exercício e o próprio sentido do exercício é a liberdade. E a única obrigação que devemos imputar previamente a um romance, sem cair na acusação de arbitrariedade, é a de que seja interessante. Perdão. Essa responsabilidade geral é a única que vejo repousar sobre ele. Fim de citação. Então, como a gente pode ver, para James, nenhum tema era tão humano quanto aqueles que refletiam a confusão da vida e falavam da conexão tão próxima e profunda sobre a alegria, mas também que falavam sobre os fardos que nós carregamos, sobre aquelas coisas que nos ajudam a continuar, mas que ao mesmo tempo nos machucam profundamente. Então, para James, os temas mais humanos eram aqueles que tratavam das ambiguidades morais da vida, não que propunham somente ou tão unicamente um sentido moralizante. E, bom, então se James estava falando, né, de experiência, qual tipo de experiência e de que forma essa experiência deveria ser representada, né, que é o nosso interesse hoje? Caberia, então, para cada escritor descobrir aquelas experiências que pareceriam mais essenciais para si. A execução, James dizia, pertence apenas ao autor, e é o que existe de mais pessoal. Cada artista será medido pela sua habilidade na execução. James diz o seguinte, como vocês podem ler aí na citação. A vantagem do artista, o seu luxo, assim como o seu tormento e sua responsabilidade, é a de que não há limites para o que ele quiser tentar como executante. Não há limites para seus possíveis experimentos, esforços, conquistas. Acho que eu pulei uma parte, né? A vantagem do artista, o seu luxo, assim como o seu tormento e a sua responsabilidade é que não há limites para o que quiser tentar como executante. Bom, então, se não existem limites, né? Em primeira vista, pode parecer que James também não se manifestava em favor de determinada forma de execução, ou então que ele não tinha preferência por esse ou por aquele método, o que também não é verdade.
Por mais que James falasse tanto de liberdade e por mais que James tenha escrito esse ensaio criticando algumas imposições sobre a escrita de ficção, James tinha, assim, um ponto de partida muito específico, que é esse que nós vamos conversar um pouco a respeito. Bom, então, James tinha uma preferência por um método, né? A verdade é essa. Então, como ele foi um grande estudioso da sua própria ficção, e na sua própria escrita, ele prezava por alguns métodos bastante específicos, né? O que, por exemplo, o Wayne Booth nos explica sobre isso no seu famoso a Retórica da Ficção, é que os métodos de James eram surpreendentemente variados. E, ao que tudo indica, a sua principal desaprovação era a preguiça intelectual e artística. Pelo menos em relação aos outros escritores, né? Mas em relação a si mesmo, James se impunha diversas coisas que ele acreditava que deveriam ser as melhores escolhas, né? E sobre isso, James escrevia frequentemente, muito frequentemente mesmo, nos prefácios, nos ensaios dele, sobre a intensidade da ilusão, ou a impressão que ele buscava alcançar por meio das suas narrativas. Ou seja, trata-se da intensidade da ilusão que apenas um retrato genuíno da vida poderia causar, como o Wayne Booth nos esclarece. A vida humana, para James, era, antes de tudo, um espetáculo, uma ocupação e um entretenimento para os olhos. E o que os nossos olhos nos mostram é tudo que nós temos certeza. Então, isso é algo muito importante, né, da onde o James parte. Essa certeza de que não há um modo geral ou um modo completo de se contar sobre a realidade. Então, cada vez mais, o objetivo de James era representar uma mente convincente observando ou vivendo a sua própria realidade. Essa realidade que era particular, né, de cada personagem. E para ele, o mais interessante seria apresentar uma mente inteligente, em primeiro lugar, mas ainda assim uma mente desnorteada ou confusa, aturdida, são esses os termos que a gente encontra, são frequentemente usados por James. E essa mente, né, que estaria confusa em contato com os acontecimentos, mas só isso não seria suficiente. Nós precisamos deixar claro aqui que James não acreditava que simplesmente colocar uma mente inteligente, ainda que estivesse, de certa forma, confusa ou desnorteada, que isso seria o suficiente, né, para que seu método fosse colocado em prática, ou que isso seria o que ele buscava, isso, ou até mesmo que isso buscasse uma intensidade da ilusão. Não, James buscava sempre uma personagem que pudesse ser o espelho mais polido possível, para representar as experiências que ele estava interessado em tratar, né? E foi buscando técnicas que pudessem criar uma intensidade de ilusão condizente, né, com as suas ambições estéticas, que James, então, se interessou em discutir a manipulação do foco narrativo, né, ou da focalização. E uma das formas preferidas de James para organizar a sua narrativa era o que ficou conhecido posteriormente como o método dramático, né, aquele que apresenta menos aquele que nos conta menos uma história, né, mas que nos apresenta de uma forma mais objetiva e que por isso nós teremos menos interferências frequentes com comentários do narrador, por exemplo. Pouco a pouco, então, o que passou a acontecer nas obras de James é que ele passou a priorizar uma técnica narrativa, então, que mostrava, né, os acontecimentos ao leitor e diminuiu progressivamente o emprego de um narrador mais intrusivo. E uma das formas encontradas por James para estruturar as suas narrativas nesse modo dramático foi através do emprego do que ele chamava de centros de consciência, né?
Foi também, né, vale relembrar, em um dos seus ensaios críticos que James cunhou esse termo para se referir àquelas personagens que serviriam como as câmeras, né, na sua ficção. E também vale a pena relembrar que o crescente interesse de James no emprego de inúmeros centros de consciência nas suas narrativas coincidiram também com os estudos que também eram inovadores para a época sobre a fragmentação da consciência total, que estavam sendo realizadas por ninguém menos do que o seu próprio irmão, William James. E em 1890, William James publicou o seu famoso estudo chamado Princípios da Psicologia, onde afirmava, e aí esse é o único trecho que eu optei por manter no original. Nesse estudo, o William James afirmava que a consciência não é algo que aparece cortada em pedaços. E por isso mesmo, palavras como corrente, por exemplo, né, que nos dão essa ideia de uma ligação entre elas, não poderiam descrevê-la como ela aparece para nós em primeira instância. Porque a consciência, ela não seria articulada, não seria uma unidade como né, uma corrente. Mas a consciência, na verdade, ela flui. Um rio, então, nos diz William James, né, ou um fluxo, são as metáforas pelas quais ela poderia ser mais naturalmente descrita. E ao nos referirmos a ela, a partir de agora, se referindo ao próprio texto dele, né, falaremos dela como um fluxo de pensamento, um fluxo de consciência ou um fluxo da vida subjetiva. Aí o fim da citação ali do William James. Então, achei que seria interessante mostrar para vocês, né, a primeira, talvez a primeira, pelo menos até onde eu sei, né, vez que foi pensada essa ideia do fluxo de consciência, que é algo que, bom, a gente fala tanto até hoje, né, e estava ali nos escritos do irmão do William James, vejam só. A Maria Eulália havia comentado sobre isso na semana passada, né, então, realmente, dois irmãos que fizeram muito, né, fizeram bom uso da vida deles. Bom, então voltamos agora para Henry James e os centros de consciência na sua ficção. Bom, quando a gente está pensando em centros de consciência na ficção de Henry James, nós estamos falando, espero que fique claro, do uso de personagens que serviriam como refletoras. E, em geral, nessas narrativas, a história chega ao leitor, né, através da mente das personagens. Bom, e aí a gente pode se perguntar, né, o que pautava a escolha do autor para esses centros de consciência? Que também foi chamado por James várias vezes como a inteligência central. James argumentava, nos seus escritos não ficcionais, em geral, que os seus refletores deveriam ser conscientes o suficiente para refletir de modo sensível sobre a realidade, mas que para isso James achava que para que elas conseguissem fazer isso de um modo adequado, essas personagens precisariam ser ao menos minimamente intelectual, moral ou socialmente eminentes, né? Seriam aquelas mentes confusas, aturdidas, né, que eu comentava há pouco. Então, esse argumento pelo uso dos centros de consciência é algo constante nos prefácios e, com certeza, a gente pode dizer que estão no centro das teorizações de James. E quanto mais James se apropriava desse método, que diminuía as interferências da voz narrativa, o que foi algo que foi realmente ocorrendo gradualmente ao longo da carreira de James, e quanto mais as histórias passavam a fluir, digamos assim, a partir da mente dessas personagens, o que ocorreu foi que houve um aumento no grau de complexidade das suas narrativas, especialmente se a gente comparar com aquela complexidade, né, na leitura que nós encontrávamos nas suas primeiras obras, por exemplo. E na fase final da escrita de James, a conhecida Major Phase, que a gente comentou na semana passada, é onde a gente vai encontrar realmente o suprassumo dessa técnica narrativa.
Em alguns romances, por exemplo, James seleciona ao menos 3 focalizadores principais e o foco de atenção centra-se, em geral, né, nos processos mentais dessas personagens. Então, James encontrava cada vez mais seu próprio estilo e se interessava também cada vez mais em tratar das questões da psique humana, né? Então, se o interesse de James se voltou para a representação de questões de ordem psicológica, pode nos parecer que as suas narrativas atingiriam um grau excessivo de atenção somente aos estados mentais, o que talvez pode soar também como algo muito subjetivo, pessoal demais até. Mas o que alguns críticos argumentam sobre essa ênfase que James passou a dar aos processos da consciência e que o próprio uso mesmo dos centros de consciência, o que esses críticos argumentavam é que o que ocorria era o oposto, né? Não era essa ênfase tão pessoal, mas que, na verdade, quando o interesse de James se tornou em tratar de uma impressão profunda da vida, né, como já comentei agora há pouco, mas se essas experiências deveriam ser capazes de representar aspectos mais privados da consciência humana, e se por meio da manipulação, da focalização, né, e do uso dos centros de consciência, o que nos coloca, né, como leitores quase que em contato direto com essas informações. Então, o que os críticos vêm afirmando é que esses aspectos privados da consciência das personagens, né, jamesianas, elas ganham uma validade pública. E sobre isso, vale relembrar aquele breve ensaio do Ian Watt, né, sobre o primeiro parágrafo de The Ambassadors, que é um romance de James, que, né, está ali encaixado nessa última fase. Bom, especialmente sobre Lambert Strader, o Ian Watt diz que a presença da consciência dessa personagem, que é claro aqui, né, é traduzida pelo narrador, ela, aí eu cito, ela torna o ponto de vista narrativo ao mesmo tempo intensamente individual e ainda assim em última análise social. Os universais no presente contexto são presumivelmente a consciência de que por trás. Perdão, vou voltar. Eu pulei uma parte. Os universais no presente contexto são presumivelmente a consciência de que por trás de cada pequena circunstância individual ramifica-se uma rede infinita de relações gerais no campo social, moral e histórico. O estilo de James pode, portanto, ser visto como um esforço sumamente civilizado de relacionar cada evento e cada momento da vida com toda a complexidade das condições socioambientais. Fim de citação. E, então, esse emprego por James teria aberto o caminho para a criação de uma teoria nova sobre o ponto de vista, né, sobre a focalização. Porque teria sido quando James propõe uma mudança, né, de compreensão sobre a arte do romance, né, como a gente viu no início dessa fala, que não deveria mais ter de seguir apenas preceitos morais, ou seja, quando James argumenta, né, que o romance não poderia mais se deter somente na relação indivíduo-sociedade, mas que o romance deveria, sim, ter espaço para tratar da vida psíquica e subjetiva, o que James estava propondo, então, é que deveria haver outras formas de pensar e representar a vida. E uma delas seria aquela que atribui importância à relação que existe entre a consciência e o meio. E sobre a importância de James para esse debate, né, aí nós podemos pensar no que o Michel Zerrafa, perdoe a minha pronúncia, só um segundo, que deixa eu ver aqui no computador, está dando sinal, só um minutinho.
Vou ter que... Bom, perdão, vocês estão aí ainda. Tive problema com a minha tomada. Então, voltamos. Agora vou ter que ficar sem luz. Mas, então, desculpem, sobre a importância de James, então, para esse debate, né, a gente pode retomar o que o Michel Zerrafa, então, mais uma vez, me desculpa pela minha pronúncia, que ele dizia o seguinte, que o mesmo combate vitorioso, né, foi travado entre cerca de 1920 e 1927 por romancistas que, em numerosos textos teóricos, ou no próprio corpo de suas obras, quiseram persuadir leitores e críticos de que o indivíduo e a sociedade não passavam de aparências, de entidades, de signos. Eram verdadeiros e reais apenas o ego e a existência do outro. E aí, fim da citação. O que o Zeraf está nos dizendo aqui, né? Que, sobre essas inovações de James, sobre a importância que James teve para esse debate. Que quando James passa a enfatizar as questões da consciência e passa também, né, como consequência, a validar tais questões como dignas, né, de permearem as discussões sobre o romance e também de estarem no romance, James está, na verdade, atribuindo ao romancista a função de um tradutor das relações da psique com os movimentos da vida, né? Algo que, como esclarece o Zerrafa, seria apenas consolidado no século XX, né? E, então, a qualidade de James e também de Flaubert, por exemplo, como precursores, só seriam devidamente percebidas, especialmente precursoras nesse quesito, né? Quando o emprego do romance recebe uma ótica subjetiva, né? E o que é algo que demorou realmente a acontecer. Bom, então o que tudo isso nos diz sobre as inovações propostas por James, né? Que ao escolher um ou mais centros de consciência, por exemplo, e não o uso de um narrador onisciente, James está partindo do princípio de que a realidade só pode ser percebida por um ângulo. E, ao menos que se traia a verdade, é que se poderia ter uma visão totalmente objetiva sobre um determinado universo. Ainda para Zerrafa, a objetividade nasce justamente do oposto, né? Que seria do respeito que existiria pela visão necessariamente parcial que o homem tem daquilo que é real. Então, foi só quando essas discussões já estavam um pouco mais amadurecidas, né? Quando se deixou de lado, então, a necessidade de que o romance tivesse, né? Tratasse sempre de questões morais e tudo mais, é que a obra de James pode ser compreendida dentro de todo o seu potencial. E o método de James, por muito tempo, né, foi taxado de esteticismo, justamente porque propunha provocar o surgimento de relações sociais concretas através da vida psicológica, como através de um filtro, né? E pouco a pouco foi abandonado, né, esse dilema sobre o romance ser considerado verdade ou sobre ser considerado arte ou apenas uma mera representação da sociedade. E finalmente se aproximou também dessa possibilidade de que o romance teria uma essência subjetiva, né? E James, então, que já estava, né, tratando disso, falando da importância, né, de propor um romance que tivesse foco dramático, que apresentasse a vida psíquica. Então, isso possibilitou que as estruturas sociais, né, as quais as personagens de James estavam sendo prisioneiras, fossem compreendidas também, né? Justamente porque começou a se entender um pouquinho mais sobre esses funcionamentos, né, desse gênero que levou um tempo para ser levado a sério, digamos assim. E, bom, e se James, então, começou a privilegiar as representações de questões psíquicas, também nos
parece natural, né, hoje, pelo menos, que cada vez menos houvesse desfechos conclusivos nas suas narrativas, né? E essa questão foi também já substancialmente discutida por diversos críticos literários da obra de James, e que afirmavam, né, que afirmavam, por exemplo, que James via assim a psicologia como algo público, e mais que talvez também poderia ser visto como uma forma de experiência social. Bom, e talvez por isso mesmo, né, se estavam, muitos críticos pensavam, ou hoje mesmo veem a obra de James como, né, como o fato de que essa representação da psique poderia vir a exercer algum impacto na sociedade, né? E ao tornar, então, os sentimentos mais profundos das suas personagens o ponto central de interesse das suas narrativas, James está, né, de modo equivalente, demonstrando o interesse nas questões sociais e políticas, que engajam, então, não só o indivíduo, mas também o plano coletivo. E ao escolher privilegiar os processos mentais de cognição e percepção de seus focalizadores, Henry James também passa a apresentar pouca ou mínima ação, o que não é nenhuma surpresa, né? E vai cada vez mais dando espaço para que os pensamentos das personagens escolhidas, né, por ele como centros de consciência transcorram quase que livremente, né? Bom, essas escolhas também tornaram as narrativas do autor cada vez mais complexas, né, como eu já mencionei, especialmente ao fim da sua carreira. E se para James esse era o auge da maturidade, né, da sua produção ficcional, houve também inúmeras críticas sobre o método escolhido por ele. E isso principalmente porque, para a maioria dos leitores, o grau de atenção, né, que era exigido na leitura dessas obras era considerado extenuante. E aí a gente volta ao que o próprio William James, né, o filósofo e irmão do autor, que a gente sabe que estava assim realmente muito habituado ao contato com os escritos que exigiam um esforço intelectual, né, digamos severo, assim, para ser compreendido. Vejam, o próprio William James apelou ao Henry James que voltasse a escrever em seu antigo método, né, que era consideravelmente mais direto. E a sugestão de William James foi registrada, né, como a gente sabe, em algumas das tantas cartas que eles trocavam. E em uma dessas cartas eu separei um trecho para vocês, para que vocês entendam um pouco, né, dessa briga também entre irmãos e de como estava sendo a recepção, né, na época, desse método bem inovador mesmo que o James estava propondo. Então, vejam o que o William James dizia sobre esse estilo tardio, né, da Major Phase de James. Aqui eu fiz uma tradução, tá? Pode não parecer tão que flua tão bem, mas em geral o que o William James dizia era assim: por que você não, apenas para agradar o seu irmão, por que você não senta e escreve um novo livro, sem tanto ornamentação no estilo, sem tanta ornamentação no enredo, perdão, com grande vigor e decisão na ação, sem confusão nos diálogos, sem comentários psicológicos, e uma absoluta linearidade no estilo. Aí, fim de citação. Tem algumas palavras hoje que não estou conseguindo pronunciar de jeito nenhum. Bom, mas aí, de toda forma, vocês leiam aí. E, bom, então, quando o estilo da escrita de James se tornou ainda mais hermético, abstrato, e passou a empregar um estilo elíptico, né, que, para quem já leu essa última fase de James vai entender, é um estilo, assim, por vezes obscuro mesmo. O William James se desesperou e escreveu outra carta para o James e foi ainda mais enfático, né, nas suas sugestões sobre as escolhas de James. Aí o William James dizia o seguinte: nessa era de leitura apressada, páginas que demandam uma atenção tão plena permanecem não lidas e negligenciadas.
Você não pode sequer pular uma palavra se quer compreender o efeito. Isso deixa os leitores intolerantes. Dê-nos uma única coisa no seu estilo antigo e mais direto. No seu estilo antigo e mais direto. Apenas para mostrar que, apesar do seu paradoxal sucesso nesse método sem precedentes, você ainda consegue escrever dentro de modelos aceitáveis. Fim de citação, né? Então, vocês vejam. Assim, as questões de irmãos é algo que acho que pega todo mundo, né? Nem o William James e o Harry James fugiu dessas pequenas rixas, né? Mas imagino, claro, que a intenção do William James era talvez até proteger, né, o irmão mais novo de críticas e de tudo mais, mas ainda bem, né, que o Harry James se ateve ao que ele vinha estudando, se ateve às suas primeiras escolhas, né, quando ele começou a empregar esse estilo mais complexo, digamos assim. Bom, porque afinal, né, estamos aqui no minicurso sobre Harry James, e muito, com certeza, por causa dessa última, né, fase da sua escrita. Bom, então, realmente, né, o emprego frequente desses substantivos abstratos e do uso sistemático também do discurso indireto livre, que James né, tem que usar para narrar os processos de cognição e percepção e transformá-los, né, então, em movimentos da consciência, é o que transforma os eventos e as ações externas dos personagens em ideias. Então, é algo bastante complexo de ser feito. E, por esse motivo, essa fase de produção ficcional de James, como vocês puderam ver, né, nos comentários do William James, ela é bastante desafiadora. Mas quem ainda não teve a oportunidade de ler, eu recomendo que leia, que não desista. Talvez começar por algo mais inicial, né? Mas é algo que com certeza vale a pena. Gente, eu separei um trecho aqui para mostrar para vocês, mas eu acho que eu vou pular essa parte. Acho que vocês conseguiram ter uma ideia geral das inovações, do que o James estava pensando, né, como escolha ideal para estruturar suas narrativas sobre a questão do centro de consciência. Então, desculpem aqui pelo meu incidente com a minha tomada que parou de funcionar. Eu gostaria só de mostrar minhas referências, que na semana passada eu acabei esquecendo de fazer. E, bom, essas aqui, tá? Pelo menos as da aula anterior e a dessa. Caso alguém, né, queira pegar alguma coisa, ou, enfim, até ver de onde eu estou partindo, aqui do James e mais essas aqui. Bom, gente, agradeço mais uma vez, né, por vocês estarem aí ouvindo e dispostos a conversar mais um pouquinho sobre James. Espero que tenha ficado minimamente claro e muito obrigada. Gostaria de ouvir vocês, comentários. Oi, Lívia, tudo bom? Eita, boa, Larissa, eu apertei errado. Eu fui bater palma para você e apertei a mãozinha de levantar. Mas era só Tá bom. para elogiar. Tá muito bacana. Obrigada, Lívia. Larissa, o que que é que você ia mostrar que você desistiu? Que Então, trecho que era? Será que porque não vale a pena? Então, como a gente fala tanto desse estilo mais tardio, mais complexo, eu trouxe o primeiro parágrafo do The Ambassadors para a gente ler junto, e depois eu comentaria, né, com base no texto do Ian Watt, que ele faz. Vocês imaginem, gente, o Ian Watt, né, que nós conhecemos todos da Ascensão do Romance, ele dedica um comentário um ensaio inteiro, né? Só o primeiro parágrafo, ao primeiro parágrafo de um romance do James dessa fase tardia. E é assim, eu recomendo muito. Não sei se vocês quiserem, a gente pode ler juntos. Eu pensei que talvez eu deixei essa parte mesmo como se der tempo, porque na semana que vem a gente até vai ver, a gente vai ver, na verdade, né? Do que se trata um pouco, porque a novela é outro tipo, né, de abordagem, de tratamento. Mas vocês que sabem, vocês gostariam de ler, vocês têm um tempinho, ao invés dos comentários.
Ninguém está protestando. Eu acho que vale a pena. Então vamos dar uma olhada. E aí ilustra também, não é? Assim, claro, mostra o que você está falando de modo mais concreto. Exatamente o que eu pensei. Então, vocês enxergam aí? Bom, esse exemplo, gente, como eu comentei, né? Isso aqui é todo o primeiro parágrafo, né? Então, alunos, com certeza, não recomendamos que escrevam parágrafos tão longos assim, mas esse é o primeiro parágrafo do James. Essa tradução, gente, ela já é uma tradução que está esgotada no Brasil. Se não me engano, é a única que foi feita, uma edição da Kozak Naif, tá? Foi traduzida pelo professor Marcelo Pei, da USP, e ela é realmente essa representação do que a gente fala e do que a gente pensa quando se trata de última fase da escrita de James, né? Então, sobre o que se trata esse romance? É basicamente, né, como nos diz Marcelo Pen no prefácio, se não me engano, se trata de uma história banal. História do Lewis Lambert Strater, né, um estadunidense de meia idade, que é encarregado, né, de ir à Europa fazer um serviço, né, para sua chefe. Ele vai até a Europa resgatar o filho, né, enfim, o filho dessa família para quem ele trabalha, porque esse menino tem que voltar para assumir os negócios da família. E parece um tipo de prosa bastante comum, mas realmente o início do romance se dá com esse assim, né? Acho que eu vou dar um tempinho para vocês lerem, né, em silêncio, para a gente poder comentar algumas coisas. E aí? Acho que uma primeira leitura não dá conta, né? Assim, uma leitura rápida de nos situar, assim, enquanto leitores que estamos chegando nesse texto. Acho que esse é o primeiro comentário que imagino que vocês tenham se feito, ou pensado, né? Vinícius, tu levantou a mão. Oi, tudo bom? Oi, boa noite.
A Malu, ela me orientou umas 3, 4 vezes na vida. Ela vai puxar minha orelha, ela vai falar, não é possível, você só tem esse livro em casa. Que é esse, o Em Busca de Ter Perdido, tá do lado que eu ainda tô lendo, eu nunca vou terminá-lo de propósito. Gente, eu li isso, eu parecia que eu tava lendo o Proust. Que ele começou, eu falei, do que ele tá falando? Daí ele começa a analisar as pessoas e vai, e vai, e vai. Eu lembrei dele esperando, no Proust, ele esperando a Albertine ligar. Tem uma cena assim, e fica numa coisa, e vai ligar, e não vai. Olha o tamanho do trecho. Eu queria saber de que ano é exatamente, se você tiver, se tem alguma relação, não tem nada a ver. Porque foi uma coisa meio de intuição, mas eu senti uma ligação ali entre o jeito de escrever complexo e, como você falou, se for de uma porrada só, você às vezes não sabe do que ele está falando, onde quer chegar. Vinícius, esse texto do James é de 1902, se eu não me engano. E agora eu tô confusa. Quando é que foi o lançamento do Em Busca do Tempo Perdido? Alguém aí, por favor, ajuda dos... Qual que é o título da... O Vinícius está perguntando sobre Em Busca do Tempo Perdido, né? Não, sim, mas o aqui do Henry James é... Início do 1902, se eu não me engano. O Em Busca do Tempo Perdido é um pouco depois. Mais ou menos ali em 1915. É 12, é 13, por aí. É depois. É posterior. Então, ele tá bem na virada do século, o Henry James, né? E o Proust está um pouquinho mais para frente. Esse é de 1903, desculpe, 1902 é o The Wings of the Dove. Esse é o... Eu não saberia te dizer se teria alguma ligação, honestamente, Vinícius, mas mais ou menos. Maria Eulália talvez pudesse me ajudar, Maria Lúcia também, com certeza. É que o tipo dessa sintaxe, esses períodos longos, cheios de intercalações, Virginia Woolf também faz isso. É um Joyce também, né, Dênia? Você trabalha... Então, assim, isso é uma estética nova, que aí esses autores modernistas começaram a trabalhar intensamente. É um pouco l'air du temps, né? Hã? Como a gente fala. É um pouco, como a gente chama em francês, l'air du temps, né? Estava ali no... Né, para narrar a psique, né, para narrar a consciência. Então, é bem... Por isso que a metáfora do William James é muito interessante. Ele fala, não é aos pedacinhos, é um fluxo que vai, vem e se contorce. Mas, então, a pergunta do Vinícius tem tudo a ver, quer dizer, o Proust fazendo na França, outros autores no contexto inglês, né? E assim, vou te falar, né? Pode falar, Vinícius, desculpa. Não, é que é uma curiosidade, ela falou de período, eu não me lembro qual foi a teórica ou crítica que fez uma brincadeira sobre achar o núcleo da frase em Proust. Falou, você quer se... Eu não sei, faz pouco tempo, foi durante o mestrado que eu estava lendo alguma coisa, ou foi alguma palestra, e falaram isso, eu achei interessante. Falei, olha que jogo terrível, né? achei o núcleo desse. Só porque... E tem todo esse jogo. E o do Joyce, que citou, daí eu acho que é o pior de todos, né? Assim, que vai uma coisa assim, de 40 páginas, né? Não existe mais pontuação, né? Acho que bom, aí é outro nível, realmente, né? Aqui no James, pelo menos até onde eu consigo entender, é o início, né? O início desse tipo de elaboração, de fluxo de consciência, né? De narração mesmo, de pensamentos, né? Acho que é um período meio de experimentação mesmo. Mas a gente pode ver que é um experimento, digamos,
experimentação, porque talvez poucos fizeram antes, né? Assim, com a mesma profundidade, mas é de uma maturidade enorme, né? O que o James estava fazendo. Mas, claro, foi uma vida inteira para que ele chegasse, né? E escrevesse esses últimos 3 romances que foram os que deram a ele essa grande visão, né? Da major phase mesmo. Obrigado, Vinícius. Ana Caroline, oi, tudo bom? Oi, Larissa, tudo bem? Primeiro eu queria parabenizar, eu amei a aula e tal. E eu estava pensando, enquanto você falava, de uma carta, que é meio que uma anedota. Geralmente, quando eu tô lendo o Oscar Wilde, eu pego essas cartas para ler, e tem uma carta de quando o Oscar Wilde é preso, que o Henry James fala que ele sofreu ali um colapso que é físico, que é mental e que é moral, e que se ao menos ele conseguisse se recuperar, ele escreveria a obra que seria a obra da vida dele, por conta dessa experiência de trabalho forçado e da prisão e tal. E antes disso, ele fala que a obra do Oscar Wilde é totalmente pueril, por vezes ele chama de obra nojenta, e ele é super ofensivo, assim, mas ele fala que depois dessa experiência, se o Oscar Wilde conseguisse se recuperar da prisão, ele teria esse plano mental para escrever a obra que seria o magnum opus dele. Então só me lembrou disso, mais ou menos, de ir ao extremo mesmo. Para ele o que interessava era isso, essa expressão da consciência, talvez até de uma pessoa que está sofrendo na vida real. Eu não conheço, para falar a verdade, exatamente esse texto ao qual tu se refere, Ana, mas eu sei também que o James teve várias questões, digamos assim, com o Oscar Wilde, talvez principalmente pelo fato de que o James não tenha tido, né, tanto sucesso no teatro. Eu sei que essa foi realmente a principal questão que acho que pegava, que incomodava mesmo o Henry James, mas eu sei que nesse período que o Oscar Wilde estava preso, o James até se manifestou, né, contra essa prisão e tal, por mais que ele não tenha, né, escrito uma carta pedindo a libertação dele. Eu já li algo sobre isso. Mas acho que até no encontro passado eu comentei algo sobre, né, esse encontro que o James teve com o Oscar Wilde e que eles não se davam bem de fato, assim. E uma vez o James encontrou o Oscar Wilde e não foi um bom encontro, basicamente isso. Larissa, a Juliana pergunta de onde que é esse trecho, e eu não sei se o Guilherme tem algum comentário ou pergunta, que acabou ficando... Eu ia fazer só um comentário que a Larissa disse, né? Que, assim, às vezes lê 2 vezes para conseguir pegar e tal, e assim, do meu ponto de vista, ou pela forma como eu dirijo minha leitura em casos como esse, do James, é assim, não, eu vou direto. Né? Porque se eu tentar entender, eu sei que eu não vou, porque parece que o autor constrói em fragmentos, em ruínas, para não funcionarem individualmente. Quer dizer, ela vai construir um sentido numa base interativa. Né? Então, assim, o primeiro contato que eu tive com uma escrita assim, que a gente pode chamar assim, efetivamente de fluxo de consciência, como hoje se conhece, foi com Virginia Woolf, e eu fui nesse negócio de assim, preciso entender o que tá falando. Eu começava, eu não entendia. Não, pera, tô indo errado. Né? E mais de uma vez me disseram, uma vez eu fiz um curso com a Malu e com a professora Maria Eulália, e eu estava lendo o James Joyce, né? Estava lendo Ulisses. E eu lembro que eu falei, nossa, professora, é um negócio doido. Ela falou, só vai. Não fica se agarrando, se enroscando, senão você não termina, né? Então, assim, eu sinto isso nesse trecho. Né? Quer dizer, você tá lá, você de repente cai na cabeça da pessoa e, assim, sem contexto, vamos aí. Né, vamos aí. E essa tendência, que até o Vinícius citou, mencionando Proust e tal, daria para a gente mencionar vários autores aqui no Brasil, talvez a Clarice ficou conhecida e tal, mas já tardiamente, mas Guimarães já fazia isso, Mário de Andrade, de alguma maneira, Oswaldo de Andrade, né? Mas, assim, é interessante que
é uma tendência. E, assim, bastante infeliz a postura do irmão do Henry James, porque parece que é aquela postura reativa de, assim, não compreensão desses movimentos que viriam a acontecer, né? Enfim, ele tem uma postura bastante, assim, o que aqui no Brasil poderia ser chamado de passadismo, né? Quer dizer, não, escreve como você escrevia antigamente, uma coisa mais objetiva, né? Mais certinha. Enfim, muito bacana. Guilherme, esse seu comentário é muito bom, porque eu concordo plenamente. E eu gosto muito desses trechos e das cartas, né? Justamente por isso, porque nos colocam essas duas perspectivas, né, do pesquisador, do William James, que cunhou esse termo, que era, né, uma pessoa com certeza assim, muito, muito à frente do seu tempo, né, como a gente poderia dizer hoje, mas que ainda estava pegado, né, a essas coisas muito do passado, ou então a um tipo de escrita que era mais simples, mais fácil de ser compreendida. E eu acho que isso é algo que me chama realmente a atenção, assim, né, essa descrença, essa falta de credibilidade que ele dá para aquilo que é novo. Não, ele tanto é que ele mesmo diz, né, desse método sem precedentes. E, bom, mas ainda bem que o James não ouviu, né, essas sugestões do irmão mais velho. Mas eu confesso que eu sempre me divirto mesmo lendo e vendo, assim, porque acho que quem tem irmão sabe, né, que em alguma medida é sempre assim. Mas sabe que aí eu acho que teria que contextualizar essa carta aí do William James, porque me ocorreu agora se não era em meio a umas reclamações do Henry James de que não vendia, de que não liam e etc, etc. Porque eu junto com isso um comentário da professora Mariana Malô. A Mariana participou da banca de mestrado da Larissa. E eu lembro bem num comentário que ela fez na época, que é assim: a gente está aí com o Henry James no final do século XIX, né? Então, a Mariana, que é especialista em romance inglês e também francês do 18, ela vê que houve todo um trabalho dos escritores ali de atrair o maior número possível de leitores possíveis, daqueles que sabiam ler e tal. Então, o romance era para ser acessível, né? Nasceu como um gênero que queria ser acessível, e com o Henry James e também Flaubert, né, a gente pode dizer, né, não só eles, mas muito fortemente eles dois, a gente já começa a ver que o romance já está adulto e pode ter essas linhas de produção que selecionam escritores, leitores, né? Então, tem os gêneros mais populares, mas você tem já esse trabalho de seleção de leitores. Quem é que era capaz de ler o Henry James, né? E aí você entra, assim, de fato, para os modernistas, prova dos modernistas, eles privilegiaram a dificuldade, né? Então, eu acho que a gente também tem que considerar um pouco isso. O William James óbvio que ele era totalmente capaz de ler um texto como esse. Eu não sei se no contexto dessa troca aí, dessa conversa por cartas, ele estaria meio que falando, olha, para de reclamar, se você quer vender, então escreva de um jeito acessível, né? Assim, mais acessível, né? Porque isso realmente limita os leitores possíveis, né? E o Guilherme também, lembrando a leitura dele do Ulisses, esses dias eu estava, imagina, trabalhando uma narrativa dos dublinenses, do Joyce, no curso da graduação, o Evelyn, do The Dubliners, né, da coletânea Dublinenses. E foi trabalhando com os alunos ali, que por pergunta dos alunos e comentários, assim, fica muito claro que se você for pelos segmentos,
sintáticos, tentando seguir uma lógica narrativa convencional, tem paradoxos e coisas num parágrafo só que não faz sentido. Só que não se trata disso, se trata de Só que ali não tem nada de experimento radical com forma narrativa, mas já tem um trabalho importante com fluxo de consciência. Então, você tem que ir indo, porque é esse vai e vem, é o pensar uma coisa e pensar outra, sem as mediações de dizer, bom, mas tem isso, tem aquilo, aí parece paradoxal. Quer dizer, parece que pensa isso, aqui já pensa algo que é oposto, mas está valendo também. Então, né, quando você tem um personagem confuso e tal, você tem esse vai e vem nas ideias, né? Então, então também tem um nível de trabalho narrativo, né, dessa consciência, e num trecho, num romance que nem esse dos embaixadores, que você colocou a abertura, realmente você tem que trabalhar no fluxo, segue o fluxo, né? Porque não dá para tentar ler, entender em segmentos, né? Como o William falou, não dá para ir pelos pedacinhos, não funciona assim. Né? A impressão que dá é que é um acúmulo de ideias, e é esse acúmulo de ideias que ele quer provocar, né, no leitor. É como se o leitor entrasse de supetão na cabeça da personagem, sem filtro, sem nenhuma mediação de narração, sem nenhuma organização prévia, e aí ele cai naquele vendaval, que na verdade é a cabeça da gente, normalmente, né? A minha, pelo menos, é assim, são 500 assuntos ao mesmo tempo. Então, parece que você caiu na cabeça da personagem e você tem que lidar com aquilo. E aí não há uma priorização de assuntos, né? Então, tudo o que chega a essa personagem tem o mesmo valor. Né? Então, cabe ao leitor meio que selecionar ali naquela confusão de ideias qual vai ser o fio que ele vai puxar dali. Porque não tem nada que faça um filtro de organização, nenhuma. Então, é muito interessante. E acho que para nós hoje ainda muito mais simples do que era para os leitores da época, né? Porque muita gente já explicou exaustivamente como que funciona, quais são os mecanismos, quais são os efeitos, como que essas coisas todas se estruturam na narrativa, mas e para a época, né, que as coisas estavam surgindo? Realmente, poucos leitores teriam acesso, né, a entender. E com certeza, Maria Eulália, muito obrigada por relembrar essa questão de que o James, com toda certeza, era dentro de algum desse contexto aí de que o James estava possivelmente reclamando, né, de que vendia pouco, porque ele realmente reclamava muito que ele vendia pouco, porque ele de fato não era um leitor muito conhecido, né? Claro que não que ele precisasse, porque ele tinha, né, não precisaria sobreviver das vendas, mas ainda assim ele era realmente muito frustrado, né, com o potencial que ele sabia que ele tinha e com pouco público que realmente consumia a sua arte, né? Mas obrigada, realmente tem isso, né? Como bom irmão, devia também querer proteger o irmão. Mas para de reclamar. Se é muito proteger, para de reclamar ou toma uma atitude. Né? O James escreveu vários contos, né, sobre essa frustração, sobre o artista, o potencial do artista que nunca se realiza e tudo mais. É isso aí. Mais alguém? Algum comentário, pergunta? Várias pessoas já saíram. Não, desculpa. Eu vi alguma coisa sobre Oscar Wilde e ele, né? Daí, vendendo ou não, você imagina, né? Um escreve um troço desse, o outro é um aforismo. E de brinde, o outro fica tão famoso que vai preso.
Dá para rolar uma fofoca mesmo, né? Daí que veio a raiva, né? Ó, aquele ali, ele escreve o oposto e ainda ficou tão famoso que foi preso. Pode não ter sido tão famoso, mas preso foi, né? Mas eu acho que foi daí, ó. Já ficou mais bravo ainda com o outro. Sim, essa história é outra muito boa, né? Que aí entra numa assim, meio fofocas dos bastidores dos escritores, mas sim, se tu colocar no Google, Vinícius, Oscar Wilde, Harry James, com certeza vai aparecer muita coisa. Bom, mais algum comentário, será? Obrigada, Fabiana. Bom, pessoal, espero que tenha esclarecido algumas poucas coisas sobre essas inovações que o James estava propondo. Realmente não foi fácil resumir e escolher mesmo sobre o que falar, porque é muita coisa, né? Tentei ficar dentro desse tempo pré-estabelecido, mas agradeço a todos vocês por estarem aí e torço mesmo que tenha iluminado pelo menos um pouquinho aí sobre o que vocês conhecem do James, sobre o que ele estava pensando sobre focalização, sobre esses centros de consciência. E semana que vem nos encontramos, eu acho, então, para falar sobre a melhor parte, eu acho, para todos nós, que é para conversarmos sobre o conto, né, o Altar dos Mortos. Se puderem fazer a leitura, vai ser muito bom para que a gente consiga discutir e conversar juntos. Ótimo. Obrigada, Larissa. Obrigada, Larissa. Muito bom ouvir você. Muito obrigada. Tchau, Semana tchau, que vem obrigado. voltamos com o Altar dos Mortos. Isso daí. Até mais, gente. Até semana que vem, então. Obrigada, Até semana que pessoal. vem. Renata. Tem a Renata aqui. Isso, saiu. A gente defenestra ela. Isso, eu acho que você que tem o poder. Poder. Isso. Defenestrar. Olha, até que várias pessoas ficaram ligadas Não, até o super. fim, né? Muito bom, Larissa. Viu Muito que legal? Bom. Legal, Bem muito bom. Nossa, hoje estava um pouco embaralhado as coisas, mas mas aí, deu para entender um pouco, sim, saber. Deu? Deu. Sim. Deu. Deu para ver bem também a sua assim, que você projetou. Então, sim. É um outro jeito, aí não sei que jeito que você deu, mas também funcionou. Então, acho que tem que projetar a guia